Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, sejamos gratos por mais um dia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Hoje, dia 8 de agosto de 2026, mais um devocional, mais um café com palavra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Hoje o nosso devocional tem como título: a obediência gera milagres. Quando nós obedecemos, nós já temos um passo rumo ao milagre de Deus nas nossas vidas. Então, obedecer gera milagres nas nossas vidas. Glória a Deus! E hoje, como sempre, nos finais de semana, nós voltamos para o livro de Salmos. Nós voltamos ao nosso cenário, à nossa rotina, voltamos ao nosso lugarzinho de sempre, que nós fazemos o nosso café com palavra aqui, para a glória do nome do Senhor. E hoje nós vamos meditar um pouquinho no Salmo de número 88. O Salmo 88, ele é considerado pelos teólogos o mais triste e melancólico do livro de Salmos. Ele é um salmo dos filhos de Corá, escrito por Amã, o Ezraíta, e ele expressa uma dor profunda, ele expressa um isolamento social, uma sensação de abandono divino, e ele termina com uma nota sem demonstrar alívio ou sem ter um final feliz, e ele termina o salmo com a palavra trevas. É o único salmo que não termina em louvor. É o Salmo 88. Paz do Senhor, irmã Aurilene. Deus te abençoe. Bom dia. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. E como sempre nós fazemos, nós dividimos esse salmo em alguns pontos. O primeiro ponto é exatamente o lamento sem filtro desse salmista. Ele não finge, ele não enfeita, ele não procura palavras bonitas para dizer o que ele está sentindo. Ele coloca toda a sua dor diante do Senhor. Ele diz para o Senhor e ele pede: Senhor, que a minha oração chegue até a tua presença. O autor, ele relata que está farto dos males, está farto da dor, está farto do sofrimento, está farto de ver a vida que está o levando à sepultura. Ele está sentindo o peso da ira de Deus, sem ver melhora em seu quadro de sofrimento. Ele diz que sofre desde a sua mocidade. E ele expressa toda essa dor diante de Deus. Ele diz: olha, eu sofro desde a minha mocidade. A minha dor, ela não tem fim. E ele ele lamenta para Deus que ele está vivendo um isolamento total. Amã relata que Deus afastou os seus amigos, afastou os seus companheiros, tirou de perto dele os seus conhecidos, tornou uma figura repugnante para os outros, restando apenas a escuridão como companhia. Remã, né, que é o nome dele, não nega o que ele está sentindo diante de Deus. Ele não finge, ele não diz: ah, Senhor, como tu tem sido bom. Ele diz: Senhor, eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo, eu não tenho um amigo, eu não tenho um companheiro. A única companhia que eu tenho é a escuridão. É o que eu tenho perto de mim. Ele coloca toda a sua dor diante de Deus. Aí, terceiro ponto, ele diz que a única centelha de luz que existe. Ele olha e inicialmente o salmista chama a Deus de Senhor. Ele diz que a única centelha de luz, a única coisa que ainda me resta é que eu tenho a Ti como o Senhor da minha vida. Tu és o meu Senhor, o meu Deus e a minha salvação. Ele diz logo no verso 1: mesmo sem receber respostas ou alívio de Deus, esse salmista nos ensina que ele continua clamando. O salmo diz que ele clama dia e noite. Prova que mesmo diante do possível abandono de Deus, que Deus não o abandonou, mas ele estava se sentindo abandonado.
Mesmo assim, ele não deixou de clamar, ele não abandonou a Deus, ele não abandonou a sua fé. Pelo contrário, essa dor, esse sofrimento que ele estava vivendo, ele leva no endereço certo. Qual é esse endereço certo? É o Senhor. É o Senhor. E ele nos ensina com isso, que o lugar certo de nós colocarmos a nossa dor, o endereço certo, é diante do Senhor. E qual o significado e o propósito espiritual desse salmo? Primeiro, é a validade do nosso lamento. Significa que Deus, ele se importa com a nossa dor. Que nós podemos levar a nossa dor ao Senhor. Bom dia, pastor Pinheiro. Como é que você está por aí? Onde você está? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. Então, a primeira coisa que nos ensina o significado desse salmo para a nossa vida é esse, que há uma validade no nosso lamento. O Salmo 88, ele nos ensina que a Bíblia não mascara a dor, não mascara o sofrimento. Ela valida o choro, ela valida a depressão, a angústia profunda e o direito de expressar as nossas frustrações a Deus quando a vida está difícil. Porque tem momentos na nossa vida, irmãos, que é difícil. Não adianta a gente fingir que está tudo bem toda hora. Não dá. Tem hora que o negócio pesa. Tem hora que a dor vem, como dizia quando eu era pequena, os mais velhos diziam, de com força. Tem hora que a dor vem de com força e nocauteia a gente, coloca a gente na lona. A diferença é que a gente não fica na lona. O Senhor nos dá a mão e nos tira de lá. Outra coisa que esse salmo nos ensina é que mesmo em meio à escuridão da dor, nós devemos continuar orando. O texto mostra que a fé verdadeira não exige sorrisos ou esperanças falsas em momentos de crise extrema, mas nos ensina que nós devemos continuar orando, mesmo quando Deus parece que está em silêncio, mesmo quando Deus parece que está distante. E esse continuar orando nesses momentos é um ato de perseverança e de fé. Tem uma canção do Kleber Lucas, acho que nos primeiros CDs dele, não sei se no terceiro ou no quarto, essa canção, ele diz assim: parece que o céu está de bronze, eu grito, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é para me fazer crescer e entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, e eu apenas servo sou. Nessa canção ele fala exatamente sobre isso. Tem vezes que a gente ora que parece que o céu está de bronze, mas esse aparente silêncio de Deus é para nos fazer crescer e entender que Deus tem o seu tempo, o seu jeito. E nós apenas somos servos que devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus a cada dia. Terceira lição que esse salmo nos ensina é que esse salmo ele é uma sombra que aponta para Cristo. Essa dor profunda que o salmista relata, essa solidão, essa sensação de abandono, esse sofrimento solitário e total de Emã, que ele mostra aqui, antecipa de forma poética o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Aponta para o que Jesus ia passar ali no Getsêmani, o profundo sentimento de abandono que Jesus sofreu quando ele levou sobre si as nossas dores, o nosso pecado, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, Emã também faz uma alegoria ao que Cristo ia passar lá na frente, ao sofrimento de Cristo, por mim e por você. E quais as aplicações do Salmo 88 para as nossas vidas? Eu separei aqui, acho que 4 aplicações, deixa eu ver aqui. 5 aplicações para a nossa vida. A primeira, esse salmo nos ensina que quando nós vamos orar, nós precisamos ser totalmente honestos. Se você está sofrendo, se tem algo que está lhe incomodando, se existe uma dor latente no seu coração ou mesmo no seu corpo físico, não mascare. Não fique colocando Deus no supremo altar. Chame Deus para perto de você e diga: Senhor, está doendo aqui. Eu estou passando por isso, Senhor. E eu quero que tu tire isso de mim.
Tu me ajude a passar por isso. Seja honesto em sua oração. A Bíblia diz que Deus jamais desprezará um coração contrito. Coração que está cheio de dor, mas que é verdadeiro ao compartilhar com o Senhor a sua dor. Você não precisa de palavras difíceis. Deus Altíssimo, Poderoso, Soberano. Não. Paizinho, tá doendo. Tá doendo aqui. Pode ser honestos. Paizinho, me machucaram. Paizinho, falaram mal de mim. Paizinho, eu fiz isso também de errado. Eu gritei que não era para gritar. Eu errei quando não era para errar. Paizinho, tem misericórdia de mim. Conta para Jesus, mas conta com honestidade. Seja honesto na sua oração. Mantenha, segunda aplicação, mantenha a rotina de clamor. Nos dias mais difíceis, mesmo quando você não queira orar, mantenha a rotina, crie o hábito de orar. Ore sem vontade, ore sem querer, ore sem tempo, ore, mantenha a sua rotina de oração. A disciplina da oração no meio do deserto sustenta a nossa fé. Então continue orando, mesmo quando parece que Deus não está ouvindo, mesmo quando parece que o céu está de bronze, mesmo quando parece que Deus está em silêncio, mesmo quando parece que nada muda ao seu redor. Eu já ouvi alguém dizer, quanto mais eu oro, pior fica. Parafraseando o ditado que diz, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu já vi gente dizendo isso. E tem vezes que a gente ora e as coisas ficam mais difíceis mesmo. Mas continue clamando mesmo assim. Mantenha a sua rotina de clamor. Lembre-se que a disciplina da oração no meio do deserto sustenta a sua fé. Sustenta a nossa fé. Bom dia, irmã Neta, paz do Senhor. Bom dia, Meirinha. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Terceira aplicação desse salmo. Abandone a influência de ter que ser positivo. Abandone isso, isso é tóxico. Nem sempre, irmãos, nós somos positivos. Tem dia que a gente está amargurado. Tem dia que a gente está triste. Tem dia que a gente está sentindo dor física. Tem dia que a gente está sentindo dor da ponta dos pés até o fio de cabelo. E não dá para a gente estar fingindo que está tudo bem. Então, seja íntegro, seja transparente, seja honesto, seja sincero diante de Deus. Deus, ele vela mais pela sua sinceridade do que por palavras bonitas, desprovidas de verdade. Então, seja sincero diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E quarta aplicação. Valide a dor do próximo. Valorize o outro também. Reconheça que o outro também passa por dores. O outro também tem crises de vulnerabilidade. O outro também tem crises de saúde. Tem crises emocionais que também precisa da nossa empatia. Não seja tão duro nos seus julgamentos nem nas suas palavras. Aprenda a compreender e a validar a dor do seu próximo, a dor do outro. Assim como você passa por desertos, os seus amigos, os seus conhecidos, aqueles que estão próximos a você, por mais que tenham Jesus, também passam. Jesus tinha 100% de comunhão com Deus. Mas no Getsêmani, Jesus suou gotas de sangue. A dor de Jesus, a dor da alma, a dor emocional de Jesus foi tão profunda que somatizou na dor física, trouxe gotas de sangue no seu suor. Tamanha era a dor que ele estava sentindo ali. Ele não fingiu. Ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que Jesus nos ensina ali é que ele não mascarou a dor, mas ele se submeteu à vontade do Pai. Que o Pai fizesse de acordo com a sua vontade, mas ele pediu, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não faça-se a minha vontade, mas a tua. Então aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. Tem horas que a gente passa dores profundas da nossa alma. E precisamos de alívio. E precisamos ser honestos diante do Senhor. E por último, lembre-se da sua identidade. Se segure nas verdades eternas de Deus. Lembre-se quem você é em Deus. Lembre-se
Tem dia que a gente está só as tiras balançando. É verdade, Maneta. Ai, Jesus, me fez até rir, Maneta. Tem dia que a gente está assim mesmo. Papai dizia que era só o bagaço da laranja mastigado. Tem dia que a gente está assim, só esse bagaço da laranja mastigada. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, nos ajuda. Então lembre-se da sua identidade em Deus. Você pode passar o que você passar. Você não pode esquecer, você é filho de Deus. E como filho de Deus, Ele está no controle da sua vida. E no tempo certo, Ele vai trazer a resposta. Não faça como o salmista Emã, que ele terminou o salmo dizendo: para longe de mim afastaste os amigos e companheiros, os meus conhecidos são as trevas. Não diga isso, não. Diga para o Senhor: Senhor, por mais que ao meu redor só tenha trevas, Tu continuas comigo. Tu continuas no controle da minha vida. Tu sabes até onde eu posso suportar. A minha identidade é de filho Teu, amado da Tua alma. Aleluia! Confesse isso. Diante da sua dor, diante dos seus problemas. Diga para Jesus o que você está sentindo. Seja sincero. Mas termine dizendo: eu sei, Senhor, em quem tenho crido. Faça como Jó. E no tempo certo, tu vais se levantar e julgar a minha causa. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amanhã é o Salmo 89, um salmo messiânico que fala de Jesus. Aleluia! E o nosso devocional de hoje diz: a obediência gera o milagre. O texto é 1 Reis, capítulo 17, verso 14, que diz assim: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Aleluia! Que palavra maravilhosa! Que palavra profética para as nossas vidas nesta manhã do dia 8 de agosto, véspera do Dia dos Pais. Aleluia! O Senhor sabe o porquê desse salmo. O Senhor sabe que o meu coração já está bem espremidinho. Só em pensar que meu pai não está mais aqui. Mas o Senhor continua estando conosco. Ele é o nosso Pai. Ele não nos deixa só. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai que é presente em todos os momentos da nossa vida. Então, esse texto nos ensina muito. Nós temos aqui uma mulher que estava no período de uma crise nacional, não só nacional, geral, porque a determinação de Deus para Elias era para Israel, mas essa mulher era de Tiro, em Sidom, outro país, mas também tinha sido atingido pela fome causada pela seca, daquele período de seca que Deus determinou ali naquele lugar. E diante de um período de fome, a mulher tinha só um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. O homem de Deus chega lá e ele diz para ela: me dá um pouco de água. A mulher divide a água, que era um líquido preciosíssimo naquele tempo de seca. A água já é preciosa até hoje. É mais preciosa do que petróleo ali naquela região. E a água ela divide. Aí ele diz: agora vai, faz um pequeno pão e traz para mim. Ela diz: Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma. Mas eu só tenho um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo. Ela já não fala em pão, ela fala em bolo, porque pão é coisa de israelita, que sabe que Jesus é o pão da vida. E ela diz: eu vou fazer um bolo para mim e para o menino. Nós comeremos e morreremos. Elias olha para aquela mulher e diz: vai, faz primeiro para mim e traz. E a farinha não faltará na panela, e o azeite não acabará da botija. Eita Deus! Será que a gente ia obedecer o profeta? Ou será que a gente ia reclamar? E dizer: que negócio é esse? Em nossa vida, por vezes, nós atravessamos desertos tão áridos que, ao olhar para trás, nos perguntamos como conseguimos superá-los.
Esses momentos de dificuldade destacam a indispensável presença de Deus ao nosso lado. Irmãos, eu tenho muitas situações que eu já vivi na minha vida, que quando eu paro, às vezes de madrugada, eu fico me lembrando, eu digo, Senhor, foi o Senhor. Se não fosse o Senhor, eu não teria chegado do outro lado. É como diz o salmista no Salmo 124, se não fosse o Senhor, Ele já teria nos engolido vivos. Ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, foi o Senhor que esteve conosco. A narrativa dessa viúva de Sarepta, tal como nos é apresentada nessa passagem bíblica, é um testemunho poderoso dessa verdade. Em meio a uma fome devastadora que essa mulher estava vivendo, ela se viu diante de um pedido inconcebível do profeta. Ele chega e diz que ela precisa oferecer sua última refeição, que era composta apenas de um punhado de farinha e um pouco de azeite. Primeiro para ele. Ela tinha que abrir mão do filho para priorizar o profeta. Ali não era o profeta, ali era Deus. Ali a lição não é que a gente tem que tirar do que a gente tem para dar para o pastor da igreja, não é isso. É Deus. Porque quem é primeiro é Deus. Buscai o Senhor e a sua justiça, o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ali o profeta não é o profeta, ali é Deus. É priorizar Deus. Esse ato de fé desafia nossa compreensão, mas ressalta uma lição vital. Deus opera milagres com o pouco que temos em mãos, se agirmos em obediência e confiança ao que Ele diz. Quando a palavra nos ensina algo, pode crer, irmãos. Pode acreditar, porque se a palavra diz, vai acontecer. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, Paulinha. Pai do Senhor, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Então, essa história dessa mulher nos convida a uma reflexão profunda sobre a natureza da provisão e da fé. A mulher faz primeiro o bolo para o profeta, o pãozinho, o profeta come, e o azeite não faltou na botija, e a farinha não acabou na panela, até que chovesse em Israel. Aleluia! Até que a chuva viesse sobre aquele lugar. Frequentemente, fixamos o nosso olhar no que nos falta. A gente tem o costume de olhar para o dinheiro que não tem para a conta que a gente precisa pagar, para o que está faltando na geladeira, para o que está faltando na panela, para o que está faltando. Mas a gente não costuma agradecer pelo que a gente ainda tem. A gente ainda tem a família, a gente ainda tem local para dormir, a gente tem a roupa para aquecer o nosso corpo, a gente ainda tem algo. Aleluia! Às vezes a gente perde de vista os recursos já presentes em nossa vida, e esse olhar pode nos desviar do essencial. Quando a gente olha só para o que falta, isso pode nos desviar do essencial, fazendo-nos esquecer muitas vezes que é necessário para o milagre já se encontra em nossas mãos. Todas as vezes que nós vemos algo acontecer, Deus usa o que a pessoa já tem. Você lembra daquela outra viúva de 1 Reis 4? Que ela vai diante do homem de Deus, de Eliseu, e ela diz, teu servo é morto, ele deixou uma dívida, e agora os credores estão na porta para levar os meus filhos como escravos. Ele diz, e o que é que tu tens em casa? Ela diz, a tua serva não tem nada em casa. Porque a gente costuma olhar para o que não tem, e tira o olhar daquilo que já tem. Depois ela lembra, diz assim, a não ser uma pequena botija de azeite. A obediência gera milagre. O pouco nas mãos de Deus é o suficiente para que o milagre aconteça na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Aí Eliseu diz, vai, pede emprestadas vasilhas, não poucas, Ia depender da disposição de buscar, ia depender da disposição de crer, ia depender do que ela entendia por não poucas. Muitas vezes o milagre depende de como nós vemos, de como nós aceitamos e de como nós cremos no poder de Deus. A mulher vai e pede as vasilhas. A ordem do profeta foi, entra no quarto junto com os teus filhos. Por que tinha que ser junto dos filhos? Para que aqueles meninos, a partir dali, ao invés deles estarem dizendo, meu pai servia a Deus, morreu e nós ficamos nessa miséria. Não,
eles iam dizer agora sim: meu pai servia a Deus. E o Senhor não desamparou a nossa mãe. E o Senhor cuidou de nós. Era isso que eles iam dizer a partir dali. Se a história tivesse terminado com eles sendo levados como escravos, nunca mais eles iam querer o Senhor. Mas a história não terminou assim. A história terminou eles entrando no quarto e vendo uma vasilha limitada encher muitas vasilhas. Aleluia! A sua história não vai terminar na desgraça. A sua história vai terminar na multiplicação da fé, na multiplicação da graça. A sua história vai terminar na dependência de Deus, se assim você crê e se submeter. A mulher entra no quarto e começa a encher vasilha. E enche vasilha. E enche vasilha. E diz: menino, traz mais vasilha. Menino, traz mais vasilha. Até que ela diz: menino, traz mais uma vasilha. O menino diz: não tem mais vasilha, mamãe. Aí o azeite parou, não se acabou. O que tinha na botija, continuou na botija. Ele não se acabou, ele parou. Sabe por quê, irmão? Sabe o que isso nos ensina? Que a graça de Deus jamais acaba. Ela continua sobre as nossas vidas. Aleluia! Aí ela volta para o homem de Deus. Porque quando o Senhor fizer, você precisa voltar para receber mais instruções. Não esqueça do Senhor quando a bênção chegar. Não pense que você é autossuficiente quando a bênção chegar. Ela volta. E Eliseu diz: agora vai, vende, paga a tua dívida e vivei do resto. Nasce ali a primeira empresária do ramo do azeite em Israel. Aleluia! Porque Deus faz coisas extraordinárias. A nossa história não termina na desgraça. Ela termina no agir de Deus, do jeito que Deus quer e do jeito que Deus faz. O milagre já se encontra ao seu alcance. O que você tem para colocar diante do Senhor para que Ele possa multiplicar? O desafio de confiar, mesmo quando tudo parece escasso, revela. Eu sempre tenho que botar um lenço aqui. Eu esqueço, sei que eu sou chorona e esqueço de botar um lenço aqui. Revela a nossa fidelidade e dependência de Deus, que são fortalecidas nos momentos de aparente desolação. É nos momentos de maiores dores. É nos momentos de maior escassez. É nos momentos de maior desolação que Deus quer fazer o milagre nas nossas vidas. Mas nós precisamos crer e entender que o material do milagre já se encontra nas nossas mãos. O pouco, meu pai dizia muito isso, que o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. Então, o pouco com Deus pode ser o combustível para o milagre que você necessita. Portanto, antes de desejar o que está além, vale a pena olhar ao redor e reconhecer o que você já tem, o que nós já temos, para que Deus use nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Abençoa, Jesus, a nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Nos dá dessa dependência do Senhor, para a glória do Teu nome. Deus pede o que está em nossas mãos, não porque é pouco, mas porque é suficiente para Ele realizar o extraordinário. O pouco das suas mãos é o suficiente para Deus realizar o extraordinário na sua vida. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Saiba que o que define o seu milagre não é a quantidade que você tem nas mãos, mas sim a fé que você tem em Deus, que tudo pode fazer e realizar na sua vida. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra aí? Quem diz amém por esta palavra? Glória a Deus. Para quem tem fé, é a frase de hoje. Para quem tem fé em Deus, o impossível é temporário. É temporário, porque Deus age no impossível. Glória a Deus. E a palavra de hoje é obedecer. Para a glória do nome do Senhor. Hoje seria o dia de nós fazermos o nosso café com palavra presencial lá na fazenda, Shekinah. Mas não foi possível, eu estava muito em cima, eu tinha muitas coisas para resolver nessa semana. Apareceu que a minha carteira estava vencida, eu não sabia, eu tinha que renovar. Porque de repente eu preciso dirigir, preciso ir num canto e outro, não posso estar com o documento vencido. Precisei.
Então a semana foi toda ocupada. E o Senhor quis fazer um mimo, nos deu ali uma noite e um dia ali em Guaramiranga, Pacuti, naquela região ali das serras, e foi maravilhoso, renovador, restaurador. Foi assim, uma injeção de ânimo para as nossas vidas. E por conta disso, nós não fizemos o nosso devocional presencial hoje na fazenda, mas eu ainda vou marcar. Provavelmente eu ainda vou marcar esse mês, esse devocional. Se eu não conseguir marcar esse mês para comemorar o meu aniversário, a gente marca em setembro para comemorar os meus 40 anos de casados com meu marido, que nós vamos fazer 40 anos. Não é que eu seja velha não, irmãos. Segunda-feira eu vou fazer 56 anos. Nós vamos fazer 40 anos de casado, porque eu me casei jovem. Glória a Deus. Então, se a gente não conseguir agora em agosto, a gente faz em setembro, em nome de Jesus, tá certo? E eu vou contar com a presença de vocês, vamos nos organizar melhor, para que nós tenhamos um bom número ali de pessoas. A gente faz um almoço bem gostoso, depois a gente faz o café da tarde e termina. Cada um quiser ir para sua casa, quiser dormir lá, fica à vontade. A gente faz do jeito que o Senhor providenciar. E segunda-feira, se Deus quiser, eu vou estar aqui com vocês amanhã, novamente no Dia dos Pais. E segunda, se Deus quiser, vou estar fazendo 56 anos para a glória do nome do Senhor Jesus, porque Deus é bom. Tem projeto na vida da gente desde o nascimento. Eu sou como Jeremias. O Senhor me escolheu desde o ventre. Por mais que passe por muitas lutas, o Senhor tem me sustentado e me mantido de pé para ser um atalaia em suas mãos e levar a sua palavra em todos os lugares que ela alcançar, para a glória do nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Deixa eu orar por vocês e concluir esse devocional. Já estou aqui, eu chorando de novo. Como disse a irmã Oceanira, pode chorar, irmã, que as suas lágrimas é Deus lhe usando e alcançando as nossas vidas. Então deixa eu chorar. As minhas lágrimas é sentir a presença, que é tão forte, que o corpo físico não suporta, e demonstrem lágrimas. Amém? Deixa eu orar por vocês. Senhor amado, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por essa palavra hoje. Por esse Salmo 88, que é considerado o salmo mais triste da Bíblia, mas que nos ensinou tantas lições, que diante de ti, Senhor, ninguém finge, que diante de ti a gente abre o coração e diz o que está sentindo, e que a gente deve continuar adorando o teu nome, engrandecendo, ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que o deserto seja demorado, vai chegar do outro lado. O povo de Israel demorou 40 anos, mas a terra prometida chegou. Eu não sei, Senhor, quanto tempo está o deserto de alguns que estão aqui e alguns que ainda vão assistir esse vídeo. Mas eu sei, Senhor, que vai ter o outro lado. Vai ter uma hora, Senhor, que o deserto vai chegar ao fim. E a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, será estabelecida na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, abençoa. Que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre cada um deles. Em nome de Jesus, e fica conosco. Nos dá um final de semana cheio da tua presença. Amanhã, um dia dos pais abençoado, para aqueles que têm pai, para os que não têm, que sejam gratos pelo pai que tiveram, difícil ou fácil, mas foi o pai que tu providenciou para cada um, Senhor. Que sejamos gratos, meu Pai. Abençoa o meu esposo, que é o pai dos meus filhos, toma nas tuas mãos. Abençoa meus 2 filhos que já são pais, e toma nas tuas mãos e ajuda em tudo, Pai. E assim fica conosco e nos dá esse final de semana cheio da tua presença, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que a boa mão do Senhor conduza a vida de cada um de vocês. Beijo.